Seabra, né? Isso. Então, antes da gente ir para a entrevista lá com ele, nós visitamos o Nicolas lá no Viveiro, o Márcio foi comigo. Elcio, com você. Sou eu. Então, eu quero aproveitar que eu sou daqui, né? Fazer uns ganchos. Eu vou aproveitar, Nicolas, e vou emendar assim, umas propagandas do lançamento do seu livro, né? Deixar o gostinho. Que você falou do Renato Russo. Tem um livro também sobre poesia marginal em Brasília, né? Aqui, ó. Esse aqui é só para o pessoal, não sei se está dando para ver, porque essa capa, né? Poesia Marginal, Política e Cidade. Aqui é uma foto do Cabeças. Isso aqui é o Cabeças. Né? E aqui é a foto do nosso anarcopoético, é a ocupação que a gente faz hoje. Né? Então, é mais ou menos nessa... É uma grande inspiração mesmo, né? Esse período, né? Final de 70, início de 80, até os 90, para quem está hoje aqui em Brasília, isso serve muito de inspiração. Né? E você falou até do Renato Russo. O Renato Russo está nesse seu livro recente também, né? Nesse seu dicionário. É o único que não tocou no Cabeças e é o único que tem 3 páginas e 2 fotos. Né? Os outros todos ganham uma foto e uma página. Ele ganhou 3 páginas e ganhou também 2 fotos. E aí, eu queria que você falasse um pouco, Nicolas, assim, a gente volta sempre, né? Não tem como a gente falar da sua poesia sem falar desse período, né? Pós-70, né? Pós-68, né? Pós aí sim, como você já colocou aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa geração, falasse mais um pouco, né? Dessa geração, né? E dessa relação hoje, como é que você vê esses estilhaços hoje, né? Dessa geração que produziu tanta coisa legal, tanto em Brasília como no Brasil, nessa geração mimeógrafa, geração da poesia marginal, né? Que a gente tem pelo país, tem Chacal, Cacaso, né? Charles Peixoto, tem o Dolabella em BH, vários outros, né? Que não ficou só no Rio de Janeiro. E aqui em Brasília, você só ter Turiba, que está entre Rio e Brasília, né? E vários outros. O Tovar, né? O Paulo Tovar. Tovar, que sempre é bom a gente lembrar, né? Faleceu, assim, foi jovem, né? Mas a memória dele é muito lembrada aqui em Brasília. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, mais, e também desse resquício hoje, né? Porque eu, como parte presente hoje, eu vejo muito dessa sua geração ainda muito atuante aqui em Brasília, né? Eu sempre tenho o privilégio de encontrar vocês, assim, muita gente, o próprio Liga Tripa, que é essa trupe, né, esses menestréis que estão tocando sempre junto com os poetas da sua época. Eu queria que você falasse um pouco disso hoje, né? E também da sua impressão hoje, né? Como esse poeta que viveu aquela época, qual é a sua impressão de vocês hoje, né? Pode crer, aqui. Beleza. Eu acho que essa geração marginal, essa geração mimeógrafa, ela foi assim uma saída para o sufoco, né? Porque havia um sufoco muito grande, político mesmo, né? De ditadura, e eu acho que a geração mimeógrafa, essa geração marginal, ela driblou isso, né? E eu acho que a poesia também, na época, estava muito acadêmica, até hoje está em alguns setores, né? Muito séria, muito acadêmica, muito autorrepresentativa, né? Então, eu acho que a poesia marginal, a geração mimeógrafa, chegou para dar uma oxigenada, né? Para dar uma mexida nesse meio literário, né? Nesse meio literário que estava... Né? Eu acho que a poesia na época estava assim muito sufocada. De um lado, a poesia engajada politicamente, mesmo com o CPC, que é o Centro Popular de Cultura, e o dogmatismo da poesia concreta, né? Quer dizer, eu acho que a poesia marginal, a poesia de geração mimeógrafa, ela bebeu muito ali no modernismo, né, na primeira fase, né? Quer dizer, a volta da espontaneidade, a volta do coloquial, a volta do humor, a volta do poema piada, né? Quer dizer, e houve uma coisa comportamental também, né? De o poeta sair da Torre de Marfim e ir para a rua, né? E pela primeira vez poesia de jovem para jovem, né? Porque antes era assim, tem uma regra, só depois dos 28 anos e podia publicar de 6 em 6 anos. Eu vi isso uma vez, foi um poeta parnasiano que falou isso. Mas, enfim,
Então, eu acho que foi uma libertação, sabe? E deixou algumas marcas, assim, em termos de... O fato do poeta ir para a rua vender livrinho, né, ir para bar, ir para porta de cinema, eu acho que desmistificou muito essa coisa do poeta como um ser iluminado, como um ser superior, antena da raça e não sei o quê, todas aquelas coisas, né? Então, eu acho que essa geração mimeógrafa, poesia marginal, jogou o poeta na rua, né? Eu acho isso foi muito importante, né? Deu uma oxigenada e passou. Depois vieram outros movimentos, né? E reverbera até hoje, né? Principalmente na parte de comportamental, né? A parte a parte libertária, né? A parte de não acadêmica, né? Não séria. Né? E de estar muito ligado umbilicamente, o poeta está muito ligado à sua produção, né? Quer dizer, onde ele vai leva os livrinhos, né? E hoje a coisa mudou, nós temos aí a internet, né? Mas nós temos o papel é a melhor forma de suporte para a poesia, porque a internet, se você publica só na internet e você guarda na nuvem, a nuvem vai evaporar, vai mudar de lugar, vai chover, né? Então, eu acho que eu sou muito do papel ainda, apesar de eu ter um site, meus livros estão lá para download, né? Fácil, www.nicolasber.com.br, né? Mas eu uso o Instagram um pouco, devia usar mais, né? Porque eu ainda sou do papel, eu sou dessa geração de transição do papel para o digital, né? Do papel para o cristal líquido, né? E uso as mídias todas, né? Mas eu ainda, em termos de permanência, que é uma ilusão, né? Porque as bibliotecas pegam fogo e tudo, mas eu gosto do livro, eu ainda sou muito do livro, sabe? Eu gosto muito do livro e curto livro, faço livro, gosto de imprimir livrinho. Esse aqui, cadê aquele do... Né? Esse aqui que nós vamos lançar lá, o Cabeças Não Morre, né? Quer dizer, é um livro pequenininho e depois eu vou colocar ele disponível na minha página também, para quem quiser ler. Mas é isso. Mas hoje a coisa explodiu um pouco, né? Explodiu assim, em termos de linguagens, né? Em termos eu acho que daqui de 50 anos a gente vai saber o que está acontecendo hoje. Né? Eu ainda acredito muito no vale o que está escrito, né? Se o meio é a mensagem, eu não sei, porque vale muito o que está escrito. Mas a possibilidade de divulgação da poesia foi quintuplicada, né? Porque na época, se a gente quisesse ler um poema do Leminski, alguém tinha que xerocar o poema, mandar pelo correio. Na época, a xerox, a fotocópia era muito fraca, né? Ou achar o livro dele numa livraria, te mandar, né? E aí você demorava 10 a 15 dias para você receber o livro. Hoje você clica no seu celular, Leminski, Paulo Leminski, está lá toda a obra dele, né? Então, essa facilidade... Nunca uma geração de poetas teve tanto acesso à informação como essa, sabe? O que eles vão fazer com essa informação, eu não sei, veremos. Mas tem muito poeta bom aí na área, viu? Tem muito poeta bom. Elcio, mais alguma pergunta, Elcio? Eu queria também puxar a sardinha, já que você está falando para esses 50 anos futuros, outro tema, um tema além de Brasília, né, mas um tema que é muito caro a você, que é a questão do Cerrado, né? Uhum. E a gente está aqui, né, e é interessante hoje, né, esse momento bem centro-oestino aqui, né? A gente está falando agora do nosso interior. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação também da sua poesia com o Cerrado e, para fechar também, a sua relação com os outros poetas desses outros estados, né? Que nós temos, né, colegas de Cuiabá, de Goiânia, e é interessante, a gente estava falando até antes de entrar no ar, às vezes essa falta de conexão que a gente tem, né, entre a gente mesmo, né? Assim, como que a gente se conhece pouco, o olhar ainda parece muito voltado ainda para o Sudeste, né? Muito para essa produção, né, Centro-Sul, como se diz.
Queria que você falasse também dessa relação, além do Cerrado, para fechar dessa relação com os outros poetas, com essas cidades, né? Como é que você vê isso, né? Sei que você conhece, você viaja muito pela... Tá legal, Tá, é o Cerrado, né? O Cerrado, nós somos a primeira e última... nós estamos vendo o Cerrado desaparecer, o Cerrado ir embora, né? O Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, né? A preocupação com a produção de alimentos é 10 e a preservação é 1, e não se vê a relação entre preservação do Cerrado e a produção no Cerrado, né? O agronegócio realmente é negligente na questão ambiental, é negligente mesmo, só pensa em produtividade, quebrar recorde de produtividade e não vê a relação dos rios voadores, da Amazônia, que está tudo conectado, né? Porque eu vou falar aqui uma coisa que eu ouvi da Marina Silva que é muito interessante, que eu sempre repito. O Brasil hoje é uma potência agrícola, sem dúvida. É uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. E é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. Tirou a floresta, não evapora, não tem nuvem, não chove. É o deserto. Então, é o que eu falo. O custo ambiental dessa nossa ocupação do Cerrado vai ser vista. Sabe? O custo ambiental é muito alto, né? É muito alto. E tem um poeminha que eu vou ler para vocês sobre o Cerrado que eu gosto. Os fazedores de desertos se aproximam e o Cerrado se despede da paisagem brasileira. Uma casca grossa envolve meu coração. Eu fiz esse livro em Cerrado, né, e tá circulando por aí, mas a força do agronegócio é 10 vezes superior à força dos ecologistas, né, dos ambientalistas, né? Então, eu acho que no futuro aí vai começar aí um processo de desertificação aqui, por causa são altas extensões, enormes extensões de terra, sem nenhuma proteção contra a erosão eólica, né, contra o vento, né? Eu não sei, eu queria ser mais esperançoso, mas eu às vezes sou um pouco catastrófico que, né, nós vamos ver o Cerrado desaparecer aí. É uma pena, é lamentável, né? Mas o problema também é que o Cerrado é meio considerado o patinho feio da vegetação brasileira. É considerado assim um bioma de segunda categoria, né? Porque ninguém quer se identificar com uma árvore torta, a pessoa quer se identificar com o eucalipto, com uma árvore da Amazônia ou da Mata Atlântica, um jequitibá, um mogno, e essa árvore dos cerrados, elas são assim raquíticas, né? Elas são raquíticas, elas são sofridas, porque elas são um milagre, 6 meses de seca, 6 meses de chuva, né? E na verdade, quando você olha o cerrado, você não vê o cerrado, porque o cerrado está embaixo do solo. Por isso que as pessoas não protegem tanto o cerrado, porque não veem o cerrado, eles veem a Amazônia, né? Aquelas árvores enormes, mas o cerrado é uma floresta invertida, porque a grande biomassa do cerrado está no subsolo, né? E, para terminar, uma coisa, toda vez que uma árvore do cerrado é derrubada, uma bomba de água é desligada, porque o que o cerrado faz? Esses 6 meses de chuva, o que eles fazem? As árvores, elas transpiram e trazem isso para a atmosfera, transformando em nuvem, transformando em chuva. Agora, você tira a cobertura vegetal, planta soja, milho e pasto e capim, quer dizer, porque as árvores do cerrado elas têm uma penetração no solo muito profunda, né? E muito profunda, de 15 a 20 metros, né? E essa soja é 2 palmos no máximo, né? Então nós vamos sofrer as consequências aí e eles não veem isso, o agronegócio não vê que a solução para a produção de alimentos é a proteção ambiental. Não querem ver isso, não veem isso, só pensam em... Não, tem que conciliar a produção de alimentos, que é importante, obviamente, com a preservação ambiental. Isso não foi visto. Mato Grosso, meu estado, onde eu nasci, em Cuiabá, não tem um parque nacional,
né? A Chapada dos Parecis, onde tem aqueles grandes empreendimentos de soja, né? Não tem uma única coisa que tem lá de proteção, a única área protegida lá são áreas indígenas, que sofrem uma grande pressão do agronegócio para fazer na meia, né? Para os índios fazerem lá plantios de soja, né? E só para terminar, vou tentar terminar, o Cerrado, ele tem uma biodiversidade muito grande de plantas, né, de animais, né, e o Cerrado é um grande laboratório de informação, né, de informação genética, né? Por exemplo, ele é o centro de dispersão de muitas espécies. Por exemplo, o avô do abacaxi está no Cerrado, um abacaxizinho pequeno, amarelo, duro, né, primitivo assim, ancestral, né, do qual foi feito melhoramento genético para chegar nesse abacaxi suculento, grande, que a gente compra no supermercado. Mas hoje, com a clonagem, com a biotecnologia, a reprodução desses abacaxizais é muito uniforme, então eles ficam muito frágeis. Né? São tudo igual, são tudo clones, né? Então, um dia vamos ter que ir atrás do Cerrado para dar uma injeção genética para essa espécie de abacaxi cultivado. Digamos que vem uma doença nesse abacaxi cultivado que vai destruir tudo em uma semana, um mês, porque é tudo igual, né? Então, eles vão ter que ir atrás daquele gene lá atrás. Onde que está esse gene? Onde que está esse abacaxi, o avô do abacaxi, né? Então, o avô do caju também. O caju nasceu no Cerrado, não lá no Ceará, né? O primeiro caju, né, eles chamam isso de centro de dispersão, está no Cerrado. Outra coisa, eu vou tentar terminar, eu sei que estou me alongando. O Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil, essa grande esponja, né? O Cerrado é uma esponja enorme, continental. De 10 hidrelétricas brasileiras, as grandes 10 hidrelétricas brasileiras, 9 funcionam com água de rios que nasceram no Cerrado. Se você vê Tucuruí, se você vê Serra da Mesa, se você vê Itaipu, todos eles... Então, o Cerrado tem um valor estratégico aí para o Brasil, porque se acabar essa água, se não chover no Cerrado, além de acabar a agricultura, acaba a geração de energia elétrica.